Livro 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns, capítulo 9. Marta e Maria, trabalho e adoração. Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Lucas 10, 39 a 40. Neste capítulo, entramos em contato com duas mulheres extraordinárias, Marta e Maria. Meditaremos sobre a vida delas em conjunto, porque é desse modo que as Escrituras as apresentam de forma coerente. Elas moravam com seu irmão, Lázaro, na pequena vila de Betânia. Essa vila ficava a uma curta distância de Jerusalém, somente a 3 quilômetros a sudeste do portão oriental do templo, João 11:18. Um pouco depois do Monte das Oliveiras, vindo do centro da cidade de Jerusalém. Tanto Lucas quanto João registraram que Jesus foi bem recebido na casa dessa família. Ele foi até lá pelo menos em 3 momentos importantes nos evangelhos. Betânia era uma pousada comum para ele em suas viagens, e a casa dessa família parecia ser um local acolhedor para Jesus durante suas visitas à Judeia. Marta e Maria formam uma dupla fascinante, bem diferente em muitos aspectos, mas semelhantes em um detalhe vital. As duas amavam o Cristo. A essa altura, você com certeza já está começando a perceber que essa é a característica constante de todas as mulheres que a Bíblia considera como exemplo. Todas elas apontam para Cristo. Tudo o que desperta elogios a respeito delas era, de um modo ou de outro, centralizado nele. Ele era o foco da esperança sincera de todas as mulheres de destaque no Antigo Testamento, e todas as principais mulheres do Novo Testamento o amavam muito. Marta e Maria de Betânia são exemplos clássicos desse cenário. Elas se tornaram amigas próximas dele durante seu ministério terreno, e ele tinha um amor profundo por sua família. O apóstolo João, que era um observador atento das coisas e das pessoas que Jesus amava, fez questão de registrar que Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. João 11:5. Não se conta de que modo essa família se aproximou tanto de Jesus, já que não se menciona nenhum laço de família entre os parentes de Jesus e o clã de Betânia. Parece que Marta e Maria eram simplesmente duas dentre as muitas pessoas que ouviram Jesus ensinar no início do seu ministério e ofereceram sua hospitalidade, cultivando assim um relacionamento com ele. Qualquer que tenha sido o início desse relacionamento, ele se desenvolveu obviamente em uma comunhão profunda e amorosa. Fica claro pela descrição de Lucas que Jesus se sentia à vontade na casa deles. O fato de que Jesus cultivava ativamente essas amizades esclarece o tipo de homem que ele era. Também ajuda a explicar como ele conseguia ter um ministério itinerante na Judeia sem nunca se tornar um mendigo sem teto, apesar de não manter uma moradia permanente em seu nome. Mateus 8:20. Aparentemente, pessoas como Marta e Maria o hospedavam em suas casas junto às suas famílias, e ele se sentia claramente em harmonia entre esses vários amigos. Com certeza, a hospitalidade é uma característica especial dessa família. Marta, em particular, é retratada em todas as passagens como uma anfitriã que fazia questão de receber as pessoas, dando atenção a cada detalhe. Até o seu nome é a forma feminina da palavra aramaica para Senhor. Era um nome perfeito para ela, porque Marta assumia claramente a postura de dona de casa. Lucas 10:38 fala da casa da família como a casa de Marta. Esse fato, associado ao episódio de que seu nome era geralmente mencionado em primeiro lugar na lista de irmãos, dá a entender fortemente que ela era a irmã mais velha. Lázaro parece ser o mais novo dos 3, porque foi mencionado por João em terceiro na lista dos membros da família, João 11:5. E Lázaro raramente vem para o primeiro plano em alguma narrativa, exemplo que pode ser observado na descrição de João do acontecimento
da ressurreição de Lázaro dentre os mortos. Alguns acreditam que a posição de Marta como dona da casa e aquela que administrava o lar indica que ela deve ter sido uma viúva. Isso certamente é possível, mas tudo o que sabemos a partir das Escrituras é que esses 3 irmãos moravam juntos e nada há menção de que nenhum deles tenha se casado. Nem há indício algum da idade deles, mas pelo fato de Maria ficar literalmente aos pés de Jesus a cada aparição na narrativa, seria difícil imaginá-la com a idade avançada. Além disso, os temperamentos extremamente diferentes de Marta e Maria não parecem ter sido suavizados pela idade. Tenho a impressão de que todos os 3 eram bem jovens e inexperientes. De fato, quanto à sua interação com Cristo, ele sempre os tratava como um irmão mais velho, e muitos princípios que ele ensinava eram lições profundamente práticas para jovens que estão amadurecendo. Algumas dessas lições se revestem de uma importância singular no episódio que vamos estudar em seguida. 3 relatos de Marta e Maria juntas. As Escrituras nos trazem 3 relatos importantes sobre a interação de Jesus com essa família. Primeiramente, a passagem de Lucas 10:38-42 descreve que um pequeno conflito entre as irmãs sobre como demonstrar melhor sua devoção a Cristo. É nesse lugar que encontramos inicialmente Marta e Maria no Novo Testamento. O modo pelo qual Lucas descreveu seus temperamentos conflitantes foi perfeitamente coerente com tudo o que vemos nos 2 incidentes posteriores registrados por João. Conforme voltaremos a destacar, principalmente o final de Lucas 10 nesse capítulo, porque esta é a passagem onde as personagens diferentes das duas são vistas de forma mais clara. Um segundo olhar, olhando próximo da vida dessas 2 mulheres, aparece em João no capítulo 11. Praticamente todo o capítulo é dedicado a uma descrição sobre como o irmão delas, Lázaro, morreu e foi ressuscitado por Cristo. O tratamento pessoal de Jesus, dispensado a Marta e Maria, nessa cena, destacou suas características individuais. Apesar de não termos espaço suficiente para estudar completamente o acontecimento, voltaremos brevemente para observar o modo pelo qual a morte e a ressurreição posterior de Lázaro afetaram as 2 profundamente, mas de modos diferentes, de acordo com suas personalidades distintas. João trouxe muitas descrições detalhadas e claras sobre o quanto as irmãs sofreram com a perda do irmão, o modo pelo qual Jesus ministrou na vida delas em meio ao sofrimento, o modo como lamentou com elas de uma maneira profunda e pessoal, e como ele, de forma gloriosa, ressuscitou Lázaro dentre os mortos no ponto mais alto do enterro dele. Mais do que qualquer outro gesto de Jesus, esse milagre dramático e extremamente público foi o que finalmente selou a decisão dos líderes judeus de condená-lo à morte, porque eles sabiam que, se ele podia ressuscitar os mortos, as pessoas o seguiriam, e os líderes perderiam a base do seu poder. João 11, 45, 57. Eles se recusaram obstinadamente a considerar que o seu poder para vivificar era prova de que ele era exatamente o que dizia ser, o Filho de Deus. Marta e Maria pareciam entender que Jesus tinha se arriscado para devolver a elas a vida de seu irmão. Na verdade, toda a profundidade da gratidão e do entendimento de Maria foram revelados em um terceiro relato final, em que as 2 mulheres aparecem mais uma vez juntas. Está registrado em João 12, com relatos paralelos em Mateus 26, 6-13 e João 14, 3-9, o modo como Maria ungiu os pés de Jesus com unguento caro e o secou com cabelo. Apesar de Mateus e Lucas descreverem o acontecimento, nenhum deles mencionou o nome de Maria nesse contexto, mas mesmo assim, ficou claro que eles estavam descrevendo o mesmo incidente sobre o qual lemos em João 12. Tanto Mateus quanto João indicaram que Maria de algum modo entendia que estava ungindo Jesus para o seu enterro. Ela deve ter sentido uma impressão forte de que a ressurreição de seu irmão levaria os inimigos de Jesus a um ódio extremo, e eles se empenhariam em entregá-lo à morte. João 11, 53-54.
O próprio Jesus tinha ido à segurança relativa de Efraim depois da ressurreição de Lázaro, mas a Páscoa o trouxe de volta a Jerusalém, versos 55 e 56. Maria, e provavelmente Marta também, parecia entender com profunda clareza, diferenciando-se dos outros, o quanto essa ameaça era iminente para Jesus. Isso, com certeza, aumentava o senso de dúvida e gratidão dirigido a ele, refletido no gesto de adoração de Maria. Maria, a verdadeira adoradora. De acordo com Mateus e Marcos, o gesto de Maria de ungir os pés de Jesus aconteceu na casa de Simão, o leproso. Com certeza, uma pessoa com um caso ativo de lepra não poderia participar de uma reunião como essa, muito menos receber convidados em sua própria casa. Os leprosos eram considerados cerimonialmente imundos, portanto, eram banidos das áreas habitadas. Levíticos 13, 45 e 46. Logo, o apelido de Simão faz referência ao fato de ele ter sido um leproso, já que as Escrituras dizem que Jesus curava todos os que vinham a ele. Lucas 6,19. Simão era provavelmente alguém que Jesus tinha curado da lepra. Aliás, esse é exatamente o incidente descrito em Lucas 5, 12 a 15. Simão também deve ter sido um homem próspero, com todos os discípulos presentes. Esse tinha sido um jantar festivo considerável. Ele também deve ter sido um homem solteiro, porque Marta parece estar organizando essa festa. Algumas pessoas têm sugerido que ela tenha ganhado a vida como organizadora de festas, mas provavelmente Simão era um amigo próximo da família e ela se ofereceu para fazer as honras da casa. Lázaro também estava lá. João 12:2. Parece que a reunião era de um grupo íntimo de amigos e discípulos de Jesus. Quem sabe tenha sido uma celebração formal da ressurreição de Lázaro. Se esse for o caso, esse grupo de amigos tinha se reunido principalmente para expressar gratidão a Jesus pelo que ele fez. Maria sabia exatamente como demonstrar sua gratidão da melhor maneira. Seu gesto de ungir Jesus era muito parecido com o relato anterior, mas para o início do seu ministério, Lucas 7, 36 e 50. Em outra ocasião, reunião na casa de outro homem, um fariseu que, por coincidência, também se chamava Simão, uma mulher que era pecadora, aparentemente uma prostituta arrependida, verso 39, certa vez ungiu os pés de Jesus e os secou com os cabelos, exatamente como Maria fez no relato de João 12. Bem provavelmente, Marta e Maria sabiam muito bem o que aconteceu anteriormente. Elas tinham conhecimento da lição que Jesus ensinou naquela ocasião. Os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. João 12, 4, 6. Portanto, a vida dessas duas mulheres, sem saber, se cruzaram duas vezes com um plano sinistro de matar Jesus. A ressurreição do seu irmão, em primeiro lugar, motivou o plano entre os líderes judaicos que finalmente terminou com a morte de Jesus. Depois, a expressão generosa de gratidão a Jesus da parte de Maria finalmente tirou Judas do sério. Marta, a serva dedicada. Deixando de falar desse episódio sem muita vontade, nosso foco principal nesse capítulo é o incidente famoso descrito no final de Lucas 10, em que Jesus deu em Marta uma leve repreensão e uma lição forte sobre onde devem estar as nossas prioridades verdadeiras. A passagem é curta, porém rica. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma delas é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10, 38, 42. Marta parecia ser a irmã mais velha. A descrição que Lucas faz do seu comportamento é uma das coisas que apoiam a ideia de que esses três irmãos ainda eram jovens.
A reclamação de Marta parece imatura, infantil. A resposta de Jesus, mesmo em se tratando de uma repreensão suave, tem um tom quase de avô. Jesus tinha, aparentemente, vindo a convite de Marta. Foi ela quem o recebeu, dando a entender que ela era a mestre de cerimônias nessa casa. Nessa ocasião, pelo menos, ela não estava servindo somente de anfitriã substituta para um amigo. Ela estava claramente à frente da casa. Em Lucas 7, 36 e 50, quando Jesus visitou a casa de Simeão, o fariseu onde a primeira unção dos seus pés aconteceu, ele estava claramente sendo avaliado pelos seus críticos. A recepção foi notoriamente fraca naquela ocasião, e Simão não lhe ofereceu água para lavar os pés, nem lhe deu uma saudação adequada. Lucas 7, 44 e 46. Duas desfeitas terríveis naquela cultura. O lavar dos pés de um convidado era equivalente a se oferecer a tirar o casaco de uma visita. João 13, 1-7. Deixar de fazer isso era equivalente a dizer que você queria que o convidado fosse embora imediatamente. E omitir a saudação formal era o mesmo que declarar que essa pessoa é sua inimiga. Segundo a João 10, 11. Marta, com grande mérito, estava no extremo totalmente oposto à falta de hospitalidade de Simão, o fariseu. Ela fez muita questão dos seus deveres de anfitriã. Queria que tudo desse certo. Era alguém que recebia os convidados de um modo consciente e atencioso, e essa era características admiráveis. Boa parte de seu comportamento era louvável. Gosto muito do modo como Jesus aparece nessa cena. Ele era o perfeito convidado. Logo se sentiu à vontade e desfrutou da companhia e da conversa. Como sempre, suas falas eram esclarecedoras e inspiradoras. Sem dúvida, os seus discípulos lhe faziam perguntas e ele estava dando respostas que instigavam o pensamento, cheias de autoridade e completamente edificantes. O instinto de Maria, foi sentar a seus pés e escutar. Marta, sempre exigente, voltou rapidamente ao trabalho, a fim de cuidar de seus preparativos. O conflito entre as duas. No entanto, logo em seguida, Marta ficou irritada com Maria. É fácil imaginar como sua indignação pode ter aumentado. A princípio, quem sabe, ela tenha tentado sugerir sutilmente que precisava de ajuda, fazendo alguns barulhos a mais. Talvez mexendo em alguns vasos ou panelas com um pouco mais de força do que a situação realmente exigia e depois deixando alguns utensílios ou panelas caírem juntos em uma pia, fazendo barulho. Marta pode ter limpado a garganta ou dado alguns suspiros altos, o suficiente para serem ouvidos na sala ao lado. Tudo isso para lembrar Maria de que ela estava esperando receber alguma ajuda. No momento em que tudo isso falhou, pode ser que ela tenha tentado dar uma olhada pelos cantos da casa ou andar rápido para a sala de jantar, esperando chamar a atenção de Maria. Por fim, no entanto, ela desistiu completamente de fingir e de ser sutil ou educada e apresentou sua queixa contra Maria diante de Jesus. Na verdade, ela lhe dirigiu uma reclamação e pediu que ele intervisse e corrigisse a irmã. A resposta de Jesus deve ter assustado Marta. Não lhe deve ter ocorrido a ideia de que ela que poderia estar errada. Mas a pequena cena lhe rendeu a mais gentil das advertências de Jesus. O relato de Lucas termina nesse momento, de modo que nos parece seguro concluir que a mensagem penetrou profundamente no coração de Marta e teve exatamente o efeito santificador que as palavras de Cristo sempre tiveram sobre as pessoas que o amavam. De fato, no incidente posterior registrado em João 12, em que Maria ungiu os pés de Jesus, vê-se Marta novamente no papel de servidora, mas dessa vez foi Judas quem reclamou. João 12, 4-5. Ele aparentemente fez o máximo para arquitetar um protesto geral contra extravagâncias de Maria e conseguiu provocar algumas manifestações de indignação de alguns dos outros discípulos. Mateus 26, 8. Mas Marta dessa vez parece sabiamente ter mantido a calma. Ela não parecia mais estar sentida com a devoção de Maria a Cristo. Acho que a própria Marta amava Cristo do mesmo modo que Maria. Ele amava as duas claramente com um afeto profundo.
João 11:5. Algumas lições importantes surgem da repreensão que Jesus deu a Marta. Faríamos todo muito bem em dar ouvido a essas advertências. Uma lição sobre preferir o próximo a si mesmo. A exortação gentil de Jesus a Marta é, em primeiro lugar, uma recordação de que devemos honrar o próximo acima de nós mesmos. As Escrituras, em outras passagens, dizem: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12:10. Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. 1 Pedro 5:5. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2:3-4. A humildade foi um tema constante no ensino de Jesus e uma lição difícil para a maioria dos seus discípulos. Mesmo na noite da traição de Jesus, todos eles negligenciaram a hospitalidade básica, em vez de assumir o papel de servo e lavar os pés dos outros. João 13:1-7. No relato de Lucas 10, o comportamento externo de Marta parecia primeiramente consistir em um serviço verdadeiro. Era ela que tinha colocado o avental e que tinha ido trabalhar na tarefa de servir os outros. Mas o tratamento que ela dispensou a Maria logo revelou uma falha séria no seu coração de serva. Ela desenvolveu uma atitude crítica e irônica. Essas palavras diante de outros convidados, com certeza, tinham o propósito de humilhar Maria. Ou Marta não refletiu sobre o efeito de suas palavras a respeito de sua irmã, ou simplesmente nem se importou com isso. Além disso, Marta estava errada em sua avaliação em relação a Maria. Ela achava que Maria estava sendo preguiçosa. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ela está de pé ou cai. Romanos 14:4. Será que Marta imaginava que ela, em vez de Cristo, era a verdadeira mestra de Maria? Na verdade, Maria era aquela cujo coração estava no lugar certo. Sua motivação e seu desejo eram mais louváveis do que os de Marta. Jesus sabia disso, ainda que nenhum simples mortal pudesse ter feito essa avaliação observando o comportamento externo das duas mulheres. Entretanto, Jesus sabia disso porque ele conhecia o coração das suas servas. O comportamento de Marta mostra a forma sutil e pecaminosa pela qual o orgulho humano pode corromper até o melhor dos nossos gestos. O que Marta estava fazendo não era mesmo nada de mal. Ela estava servindo a Cristo e a seus outros convidados. Em um sentido muito prático e funcional, Marta estava agindo como serva de todos, justamente da maneira que Cristo ordenava de modo tão frequentemente. Ela, sem dúvida, começou com a melhor das intenções e a mais nobre das motivações. Contudo, no momento em que ela parou de escutar o Cristo e fez de outra coisa que não ele o foco de seu coração e da sua atenção, sua perspectiva passou a ser muito egocêntrica. A essa altura, até seu serviço a Cristo tinha sido colocado em risco pelo egocentrismo e inutilizado pela incapacidade bem pouco simpática de pensar sobre sua irmã da melhor maneira. Marta estava demonstrando uma atitude de orgulho pecaminoso, que também a deixou vulnerável a vários outros tipos de mal: a ira, o ressentimento, o ciúme, a desconfiança, um espírito crítico, o julgamento exagerado e a indelicadeza. Tudo isso brotou em Marta em uma questão de minutos. O pior de tudo é que as palavras de Marta impugnaram ao próprio Senhor. Senhor, não te importas. Lucas 10:40. Será que ela realmente imaginava que ele não se importava? Com certeza, ela já devia saber disso. O amor de Jesus por todos os 3 membros dessa família era óbvio para todos. João 11:5. Mas ela passou a concentrar demais os seus pensamentos e sentimentos em si mesma. Por causa disso, ela também caiu em uma armadilha religiosa bem comum descrita por Paulo em sua carta aos Coríntios. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. 2 Coríntios 10:12.
Ela desviou sua atenção de Cristo e começou a observar Maria com um olhar crítico. Naturalmente, isso começou a arruinar toda a noite de Marta. Maria, pelo contrário, estava tão envolvida com os pensamentos de Cristo que estava completamente alheia a tudo mais. Sentou-se aos seus pés e escutou com atenção, absorvendo cada palavra, cada detalhe. Não estava sendo preguiçosa em nenhum sentido. Simplesmente entendeu a importância verdadeira desse momento. O Filho de Deus aceitou o convite de vir à sua casa pessoalmente. Ouvi-lo e adorá-lo era o melhor uso das energias de Maria e o lugar certo para que ela dirigisse sua atenção. Uma coisa que se destacou sobre Maria de Betânia foi sua capacidade aguçada de observar e entender o coração de Cristo. O temperamento de Maria parecia ser naturalmente mais contemplativo do que o de Marta. Em Lucas 10, ela queria escutar Jesus com atenção, enquanto Marta se apressava, providenciando os preparativos para servir a refeição. Em João 11, quando Jesus chegou, depois que Lázaro já tinha morrido, Marta saiu correndo de casa ao seu encontro, mas Maria permaneceu em casa, envolvida no luto. João 11, 20. Ela estava concentrada, como sempre, em pensamentos profundos. As pessoas que são como Maria não são dadas a impulsos precipitados ou atividades superficiais. Além disso, ao mesmo tempo que Jesus teve de arrancar uma confissão de fé de Marta, no verso 23 a 27, ainda que ela tenha sido bem estável no verso 39, Maria simplesmente caiu a seus pés em adoração. Versos 32. Maria parecia ser capaz de discernir o sentido verdadeiro do que Jesus queria dizer de uma forma melhor do que todos os 12 discípulos. Seu gesto de ungí-lo em preparação do seu sepultamento no início daquela última semana em Jerusalém demonstra um sentimento extremamente maduro. Isso foi fruto de sua disposição para ficar sentada bem quieta, de ouvir e refletir. Isso foi exatamente o que sempre diferenciou bastante Maria de Marta, cujo primeiro impulso sempre era agir ou reagir. Marta tinha muito em comum com Pedro nesse aspecto. Se Marta tivesse realmente pensado mais em Maria do que em si mesma, ela poderia ter percebido em Maria uma profundidade de entendimento e um amor a Cristo que até ultrapassava ao seu. Poderia ter aprendido bastante com sua irmã, mais quieta e pensativa, mas isso não aconteceu naquele momento. Marta tinha de arrumar a mesa, tirar a refeição do forno e muitas coisas com as quais ela estava preocupada e inquieta. Lucas 10, 41. Sem perceber, seu ressentimento contra Maria tinha aumentado e ela não conseguia mais se segurar. Sua crítica pública de Maria era uma expressão horrível de orgulho. Uma lição sobre preferir a adoração ao serviço. É interessante ler essa narrativa e tentar imaginar qual seria a reação normal de uma mulher se fosse colocada em uma situação como a de Marta. Minha forte suspeita é de que muitas mulheres teriam a tendência de se identificar com Marta, não com Maria. Afinal de contas, seria normal considerar falta de respeito a atitude de deixar a irmã fazer todo o trabalho pesado na cozinha, enquanto se senta conversando com os convidados. Portanto, em um sentido real, os sentimentos de Marta eram naturais e um tanto compreensíveis. Essa deve ter sido a razão pela qual a repreensão de Jesus foi tão branda. Em circunstâncias normais, qualquer irmã mais velha pensaria que seria a obrigação da mais nova a ajudar a servir a refeição para os convidados. Em outras palavras, o que Marta esperava que Maria fizesse era, em si mesmo, perfeitamente bom. Ainda assim, o que Maria estava fazendo era ainda melhor. Ela tinha escolhido a boa parte. Lucas 10, 42. Tinha descoberto algo realmente necessário: a adoração e a devoção verdadeiras do coração e a atenção total a Cristo. Essa foi uma prioridade mais alta do que seu próprio serviço, e a boa parte que ela tinha escolhido não seria tirada dela, mesmo às custas de algo tão gracioso e benéfico como ajudar Marta a preparar uma refeição para Jesus. O coração humilde e obediente de Maria era um presente bem maior para Cristo do que a mesa bem arrumada de Marta. Isso define a adoração como a mais alta das prioridades para todos os cristãos.
Nada, incluindo até mesmo serviços prestados a Cristo, é mais importante do que ouvi-lo e honrá-lo com o nosso coração. Lembre-se do que Jesus disse à mulher samaritana em frente ao poço. Deus está procurando por adoradores verdadeiros. João 4:23. Cristo tinha achado em Maria um deles. Ele não confirmou a repreensão de Marta, porque foi Maria e não Marta que tinha entendido de forma adequada que a adoração era um dever mais sublime a Cristo do que o serviço prestado a seu favor. É um perigo, até para as pessoas que amam a Cristo, que nos tornemos tão preocupados em fazer coisas para Ele, que comecemos a deixar de lado a atitude de dar-lhe ouvidos e lembrar do que Ele fez por nós. Nunca podemos deixar que o nosso serviço a Cristo desincentive nossa adoração a Ele. Nós invertemos as prioridades espirituais verdadeiras quando nossas obras se tornam mais importantes para nós do que nossa adoração. Na verdade, essa tendência é justamente a característica tão venenosa de todas as formas de pietismo e de liberalismo teológico. Sempre que se coloca as boas obras acima da doutrina sadia e da adoração verdadeira, também se estraga a qualidade das obras. Fazer das boas obras um fim em si mesmo tem uma tendência de exaltar o ego e depreciar a obra de Cristo. As obras, a caridade humana e os gestos de bondade são expressões fundamentais da fé verdadeira, mas elas devem fluir de uma confiança verdadeira na redenção e na justiça de Deus. Afinal de contas, as boas obras que praticamos nunca podem ser um meio para alcançar o favor de Deus. É por essa razão que nas Escrituras o foco da fé está sempre no que Deus fez por nós e nunca no que nós fazemos por Ele. Romanos 10, 2-4. Observe qualquer tipo de religião em que as boas obras são classificadas como mais importantes do que a doutrina sadia, e você descobrirá um sistema que denigre a Cristo ao mesmo tempo que exalta o ego de forma indevida. Isso não quer dizer que Marta possa ser acusada de uma presunção grosseira. Não devemos fazer uma avaliação mais dura do que a de Jesus. Ela amava ao Senhor. Sua fé era verdadeira, mas ao negligenciar a parte necessária e simplesmente se colocar no ativismo, ela se desequilibrou espiritualmente. Seu comportamento nos recorda que o espírito prejudicial de justiça própria pode se infiltrar e contaminar até o coração daqueles que abraçaram sinceramente a Cristo como sua justiça verdadeira. A dureza de Marta com relação a Maria expôs exatamente esse tipo de desequilíbrio em seu coração. As palavras gentis de correção da parte de Jesus a Marta, bem como seu elogio com relação a Maria, estabelecem mais uma vez a ordem correta das prioridades. A adoração, que é simbolizada nessa passagem como ouvir com atenção os ensinos de Jesus, é o que há de mais necessário. O serviço a Cristo deve sempre estar subordinado a essa premissa. Uma lição sobre colocar a fé acima das boas obras. Um terceiro princípio espiritual básico segue junto com a prioridade da adoração sobre o serviço e está tão intimamente relacionado a ele que os dois, na verdade, se sobrepõem. Esse terceiro princípio é a verdade que se ensina do início ao fim das Escrituras, que o que cremos é, no final das contas, mais importante do que o que fazemos. O muito serviço de Marta era uma distração, Lucas 10:40, da boa parte, versos 42, que era realmente necessária. Ouvir e aprender de Jesus. As obras religiosas geralmente têm a tendência sinistra de colocar a fé em segundo plano. As boas obras adequadas sempre fluem da fé e são frutos dela. O que fazemos é fundamental, porque é a prova de que a nossa fé é viva e real. Tiago 2:14-26. Mas a fé precisa vir primeiro e é a única base viável para as boas obras verdadeiras e duradouras. Tudo isso se resume no princípio pelo qual as obras não são um instrumento da justificação, mas sim a fé. Romanos 4:4-5. Marta parece ter se esquecido dessas coisas por um momento. Ela estava agindo como se Cristo precisasse do seu trabalho para ele mais do que ela necessitava da obra dele em seu favor. Em vez de firmar
Humildemente sua fé na importância vital da obra de Cristo pelos pecadores, ela estava pensando demais em termos do que ela poderia fazer por ele. Reitero que esse parece ser o desvio natural do coração humano. Imaginamos equivocadamente que o que fazemos para Cristo é mais importante do que aquilo que Ele fez por nós. Toda decadência marcante na história do cristianismo aconteceu quando a Igreja perdeu de vista a primazia da fé e, em vez disso, começou a destacar as obras. Praticamente todos os desvios doutrinários por toda a história da Igreja teve essa mesma tendência como base. Começando com o erro dos judaizantes, que insistiam que o ritual do Antigo Testamento, a circuncisão, era essencial para a justificação. Eles negavam que somente a fé poderia ser instrumental na justificação, e isso abalou a verdadeira base do Evangelho. O instinto humano parece nos dizer que o que fazemos é mais importante do que o que nós cremos, mas este instinto é falso. Fruto de nossa presunção decaída, é uma maneira totalmente errada de pensar, pecaminosamente errada. Não podemos nunca dar mais valor às nossas obras para Cristo do que às obras dele em nosso favor. Com certeza, um pensamento como esse nunca ocorreria de forma consciente na mente de Marta. Ela amava Cristo. Ela verdadeiramente confiava nele, ainda que sua fé tivesse momentos de fraqueza. Porém, mesmo assim, nessa ocasião, ela permitiu que sua ansiedade sobre o que ela poderia fazer por Cristo superasse sua gratidão sobre o que ele poderia fazer por ela. Fico muito agradecido de que a repreensão de Cristo deu a Marta tenha sido gentil. Tenho de confessar que é muito fácil para mim me identificar com ela. Amo o privilégio de servir ao Senhor e Ele me abençoou com mais do que suficiente para me manter ocupado. Às vezes é tentador me envolver na atividade do ministério e me esquecer que a fé e a adoração precisam ter sempre a prioridade sobre o trabalho. Nesses momentos frenéticos, todos nós precisamos cultivar mais o espírito adorador e atento de Maria e menos a agitação confusa de Marta. Marta e Maria nos fazem lembrar que Deus usa todos os tipos de pessoas. Ele nos deu os dons diferentes por algum motivo em especial e não devemos desprezar uns aos outros, nem olhar os outros com descaso simplesmente porque temos temperamentos diferentes ou personalidades opostas. Marta foi uma nobre mulher de Deus, que carregava um coração de serva e uma capacidade rara para o trabalho. Maria foi mais nobre ainda, com uma disposição incomum para a adoração e para a sabedoria. As duas foram notáveis à sua maneira. Se levarmos em conta seus dons e seus instintos em conjunto, eles nos dão um exemplo maravilhoso a seguir. Que possamos cultivar com dedicação os melhores instintos dessas duas mulheres extraordinárias. E assim terminamos mais um capítulo desse livro. Já estamos aqui partindo quase para o fim dele. Espero que você esteja gostando desses estudos realmente mais profundos, sobre essas mulheres. E se você está gostando, não se esqueça de curtir para apoiar o nosso canal. Compartilhe para alguma irmã também que você acha que vai gostar. Um abraço e até a próxima.